Você não está aqui por acaso. Existe uma força maior que guia os passos daqueles que estão prontos para despertar. Se esta mensagem chegou até você, é porque algo em seu interior está buscando evolução, direção e transformação. Você foi criado com um propósito. Foi chamado para viver uma vida de frutos, força e prosperidade. No entanto, se tudo parece travado, se os resultados não surgem e se a jornada tem sido difícil, há uma razão para isso. Não se trata de falta de esforço, nem de azar ou castigo. A razão está na ausência de alinhamento com os princípios espirituais que regem a verdadeira prosperidade. Deus deixou esses princípios revelados em sua palavra, e um deles está logo no início do livro dos Salmos. O Salmo 1 não é apenas uma oração, mas um divisor de águas, um guia espiritual que define quem florescerá e quem será levado pelo vento. Nele é descrito o contraste entre o justo e o ímpio, entre o que prospera e o que perece, entre a mente alinhada com a verdade e a mente dominada pela confusão. Enquanto muitos buscam fórmulas externas para mudar de vida, Deus revela um caminho interno. O Salmo 1 é a estrutura espiritual do sucesso. Ele fala da mente disciplinada, do foco nas coisas elevadas, da rejeição ao pensamento superficial e da ação alinhada com os céus. Cada versículo desse salmo carrega uma revelação, e agora cada palavra será desvendada, interpretada e conectada aos princípios eternos ensinados por Napoleão Hill. Antes que qualquer mudança externa aconteça, é necessário corrigir o interior. Napoleão Hill afirmou que toda conquista começa com um pensamento, e mais ainda que esse pensamento precisa ser direcionado, disciplinado, repetido e carregado de fé para se tornar realidade. Isso não é apenas psicologia positiva, é uma lei espiritual que já está registrada nas Escrituras há séculos. O justo não prospera por acaso. Ele prospera porque sua mente está voltada para o alto e seus passos seguem uma direção clara. Este vídeo não é um conteúdo motivacional. É um chamado, um despertar, uma ativação espiritual para aqueles que estão cansados de viver no ciclo da escassez, dúvida e paralisia. O Salmo 1 vai te mostrar como sair do deserto mental e entrar no território fértil da mente próspera. Aqui não se fala de sorte, mas de princípios, escolhas e alinhamento com o que é eterno, firme e verdadeiro. Cada palavra do Salmo 1 será conectada a práticas reais. Nada aqui será teórico. Você aprenderá como aplicar esse código no seu cotidiano, como mudar seus hábitos mentais, como filtrar as influências ao seu redor, como usar o poder da fé com direção e, principalmente, como construir, a partir da mente, a estrutura de uma vida próspera, estável e frutífera. Mas para isso, algo precisa ser declarado. Nenhuma transformação é completa sem um compromisso. Napoleão Hill chamava isso de propósito definido. A Bíblia chama de decisão. O justo é aquele que escolhe, rejeita o caminho comum e decide seguir por uma rota superior. Por isso, neste momento, é necessário firmar sua posição. Escreva nos comentários agora. Afirme com propósito. Esse é o seu ponto de partida. Esta é a sua assinatura espiritual. Uma afirmação pública de que você não está mais à deriva, que há direção, que há clareza, que há intenção, que há fé ativa e mente firme. A partir de agora, você será guiado, versículo por versículo, revelação por revelação, conexão por conexão. O Salmo 1 será mais do que conhecido, ele será ativado em sua vida. E quando isso acontecer, os frutos serão inevitáveis. A prosperidade deixará de ser um desejo e se tornará uma colheita. O justo floresce porque está plantado junto às águas. E essas águas começam a fluir dentro de você no momento em que a mente se conecta com a palavra. Este é o início. A estrutura será revelada e o caminho do justo será iluminado.
O primeiro versículo do Salmo 1 é o ponto de partida da transformação. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Neste único versículo, Deus estabelece a base da prosperidade espiritual e mental. Texto padrão A. Palavra bem-aventurado não se refere a alguém que vive apenas em alegria superficial, mas a alguém que está posicionado sob a bênção, alinhado com as leis divinas do crescimento. É um estado de graça, de proteção e de direção. Em termos práticos, é aquele cuja mente está corretamente estruturada, livre de influências negativas e preparada para gerar resultados consistentes. Porém, o versículo não começa dizendo o que o homem justo faz. Ele começa mostrando o que ele recusa. Isso por si só revela um princípio poderoso. A prosperidade começa pela negação consciente de tudo o que contamina a mente. A primeira atitude do justo é seletiva. Ele não anda, não se detém, nem se assenta em lugares de influência negativa. Aqui está a primeira revelação espiritual. Prosperar é, antes de tudo, uma questão de proteção mental. O texto diz: não anda segundo o conselho dos ímpios. Essa é a primeira barreira. O ímpio representa aqui aquele que está desconectado da verdade. Pode até parecer inteligente, experiente e bem-sucedido aos olhos do mundo, mas seu conselho carrega sementes de incredulidade, dúvida, escassez, crítica e desânimo. Esse tipo de conselho, quando aceito, se infiltra na mente subconsciente como uma erva daninha. Napoleon Hill dizia que a mente absorve tudo a que se expõe repetidamente. Quando uma pessoa se permite caminhar segundo o conselho dos ímpios, ela não apenas ouve ideias erradas, mas começa a agir com base nelas, criando um ciclo de autossabotagem invisível. Hill afirmava que os pensamentos são coisas, e cada pensamento molda não apenas o humor, mas o destino. O versículo segue: nem se detém no caminho dos pecadores. Detém. Aqui vemos a segunda progressão. Primeiro, a pessoa anda com os ímpios. Depois, ela para. Ela se acomoda. Começa a se integrar ao fluxo. O caminho dos pecadores representa atitudes e hábitos que se afastam da integridade, da disciplina e da verdade. É o estilo de vida desorganizado, movido por impulsos, vícios, reações e falta de clareza. Quem se detém nesse caminho começa a perder energia, foco e direção. Hill alertava firmemente sobre isso. Segundo ele, a maioria das pessoas fracassa não por falta de capacidade, mas por exposição contínua a influências destrutivas que lentamente enfraquecem a clareza mental e a capacidade de agir com propósito. Quem permanece no ambiente errado naturalmente adquire a mentalidade errada. A prosperidade é uma consequência direta da atmosfera em que a mente está imersa. Por fim, o versículo conclui: nem se assenta na roda dos escarnecedores. A palavra assentar revela o último estágio da queda. A pessoa já não apenas anda com ideias distorcidas, nem só adota comportamentos desajustados. Agora, ela se identifica completamente com o padrão errado. A roda dos escarnecedores é o ambiente da zombaria, do ceticismo e da frieza espiritual. É onde tudo o que é elevado é ridicularizado, onde a fé é considerada fraqueza, onde o esforço é visto como tolice. Hill descreveu esse estado como drifting, o ato de viver à deriva. Um escarnecedor é alguém que já desistiu de crescer e agora tenta convencer os outros a também abandonarem seus sonhos. Ele usa o sarcasmo como defesa, o desdém como escudo e tenta reduzir tudo a uma lógica sem alma. A mente escarnecedora é estéril, nada floresce nela, e quem se assenta nesse tipo de roda dificilmente conseguirá gerar frutos. O justo, ao contrário, protege sua mente.
Ele filtra conselhos, observa os caminhos e escolhe com quem se senta. E isso não é isolamento social, mas separação espiritual, discernimento, a consciência de que tudo que entra pela mente molda a vida. Aplicar o Salmo 1, versículo a versículo, é um exercício diário de blindagem mental. Desligar uma conversa, sair de um ambiente, rejeitar um conselho, cortar uma associação. Não por arrogância, mas por sabedoria. A mente é um jardim, e cada influência é uma semente. Prosperidade não é sorte, é plantio certo em solo protegido. Quando uma pessoa anda com quem pensa de forma elevada, ela se eleva. Quando ela ouve vozes inspiradoras, sua mente floresce. Quando ela se recusa a alimentar pensamentos tóxicos, sua vida se purifica e a bênção começa a frutificar de forma natural. O Salmo 1, versículo a versículo, revela que o início da prosperidade está em rejeitar o que parece inofensivo, mas mina o interior silenciosamente. É uma escolha constante entre o conselho e o discernimento, entre o fluxo e o destino, entre a companhia e o propósito. O segundo versículo do Salmo 1 revela o que diferencia de forma definitiva o justo do ímpio. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Depois de mostrar o que o justo rejeita, o Salmo agora mostra o que ele abraça. Ele não apenas evita o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele substitui esse vazio por algo infinitamente superior, a meditação constante na lei do Senhor. Aqui está a segunda chave para uma mente próspera. Não basta se afastar do que contamina. É necessário preencher a mente com o que eleva. O versículo começa com a palavra antes, indicando uma escolha oposta. Enquanto o mundo se alimenta de conselhos humanos, o justo se alimenta da verdade espiritual. Ele não apenas estuda a palavra, mas encontra prazer nela. Seu deleite está em meditar, em mergulhar, em absorver os princípios divinos. Napoleon Hill ensinava que o pensamento dominante molda os resultados. A mente subconsciente responde àquilo que é repetido com frequência e emoção. E para que uma ideia se torne realidade, ela precisa se fixar profundamente. Hill chamou isso de autossugestão. É o ato de programar a mente por meio da repetição intencional de uma mensagem. O salmista já havia revelado isso muito antes. O justo medita de dia e de noite, ou seja, ele repete, contempla, internaliza a lei até que ela se torne parte de sua natureza. Meditar na lei do Senhor não é um exercício religioso, é um método de transformação mental. É permitir que princípios elevados substituam crenças limitantes. É trocar a ansiedade pela paz, a dúvida pela fé, a confusão pela direção. E isso não acontece apenas aos domingos, não é um momento isolado, é um processo constante, dia e noite. A mente próspera é regada continuamente com verdades espirituais. Ela é moldada pelo alto, vive em estado de renovação. Hill reforçou que a repetição de pensamentos alinhados com o propósito definido ativa a fé. E quando a fé se torna parte do padrão mental, a pessoa começa a agir com ousadia, atrair oportunidades e manifestar resultados. Isso não é teoria, é uma lei. A mente funciona assim. O que se repete com fé se torna crença. O que se crê com intensidade se manifesta com força. O salmista sabia disso. Por isso, a meditação constante não é apenas um hábito do justo, é sua fonte. É dela que ele retira força, clareza e direção. A lei do Senhor representa aqui a sabedoria divina, os princípios eternos que regem o universo. Prosperar é alinhar-se com essa lei. Meditar nela é garantir que a mente esteja em sintonia com o Criador. Na prática, isso significa reservar tempo todos os dias para nutrir a mente com verdades superiores.
significa filtrar o que se consome. Escolher o que se lê, o que se ouve, o que se repete mentalmente. Significa escrever afirmações alinhadas com a verdade, ler as Escrituras com compreensão, declarar promessas com convicção. Cada vez que se medita sobre um princípio divino, ele se fortalece no subconsciente e, com o tempo, isso se torna comportamento. E o comportamento gera destino. A mente humana não suporta o vazio. Se não estiver preenchida com luz, será tomada pelas sombras. Aqueles que não meditam na lei do Senhor, inevitavelmente meditam em problemas, dúvidas, comparações e distrações. Por isso, o justo ocupa sua mente com aquilo que eleva. Ele decide o que pensar, e ao decidir, ele governa. Quem governa seus próprios pensamentos está no controle da própria realidade. Para muitos, a meditação diária é apenas uma teoria distante. Mas no Salmo 1:2, ela é a base da prosperidade. Não é uma opção, é uma necessidade espiritual. Prosperar exige foco, e o foco se constrói pela repetição. O prazer na lei do Senhor não nasce de simples hábito, nasce de consciência. É quando se entende que cada princípio divino é uma ferramenta para a construção mental. É um tijolo na edificação de uma nova vida. Por isso, aplique agora o princípio revelado neste versículo. Crie um espaço diário para meditação intencional. Separe um tempo para ler em voz alta as promessas da palavra. Escreva sua afirmação de propósito. Reflita sobre ela. Repita com fé. E faça disso um hábito inegociável. O justo medita de dia e de noite, porque entende que o mundo externo é apenas um reflexo do seu mundo interior. E se a mente estiver firmada na verdade, tudo ao redor será transformado com o tempo. A mente desocupada se torna um campo fértil para a confusão, mas a mente firmada na lei do Senhor se torna imbatível. Ela gera convicção, e a convicção gera resultado. Meditar não é passividade, é construção invisível, é ação interna com consequências externas. Se esta mensagem está te tocando, se você compreendeu o poder do Salmo 1 e 2, é hora de espalhar essa verdade. Curta este vídeo agora e compartilhe com alguém que precisa sair da confusão mental e entrar na disciplina espiritual. Ao curtir e compartilhar, você semeia conhecimento. E quem planta sabedoria, colhe transformação. A mente próspera é alimentada intencionalmente. E cada vez que a verdade é repetida, ela se enraiza. Medite, declare, reforce e veja os frutos nascerem com consistência. O terceiro versículo do Salmo 1 descreve de forma clara o resultado de uma mente alinhada com os princípios divinos. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Este é o retrato final do justo, uma metáfora viva da mente próspera. Deus não compara o justo a uma flor passageira ou a uma erva qualquer. Ele o compara a uma árvore, e não a uma árvore qualquer, mas a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Aqui está o segredo da estabilidade. A árvore representa firmeza, enraizamento e constância, enquanto os ribeiros de águas representam a fonte contínua de nutrição espiritual e mental. O justo é nutrido diretamente pela verdade. Ele não depende das circunstâncias externas. Sua força vem de dentro, sua mente é abastecida pela fonte correta e, por isso, ele permanece firme, mesmo em tempos difíceis. Napoleon Hill dizia que a maioria das pessoas vive em ciclos de altos e baixos, porque são guiadas pelas emoções do momento, são reativas, instáveis e inseguras. Mas o indivíduo que está ancorado em um propósito definido, alimentando sua mente com fé e verdade, se torna imutável diante da instabilidade. Ele é como essa árvore, com raízes profundas demais para ser derrubado por qualquer tempestade.
A mente firmada gera frutos. E o versículo afirma que essa árvore dá o seu fruto na estação certa. Não é qualquer fruto, nem fora de tempo, mas fruto no tempo adequado. O justo não vive de ansiedade. Ele entende os ciclos da vida, semeia com fé, rega com disciplina e espera com paciência. Ele confia na colheita porque conhece a força da semente. Hill ensinava que todo desejo, quando mantido com fé e ação, gera resultado inevitável. Mas esse resultado vem no tempo certo. Não no tempo da pressa, mas no tempo da maturidade. A mente próspera não força nada, ela confia no processo. Ela não pula etapas, ela constrói uma base sólida. Ela entende que toda realização duradoura é fruto de um processo invisível de crescimento. Como uma raiz que se aprofunda antes de dar frutos, a fé precisa se firmar antes que os resultados se manifestem. O versículo continua, e cujas folhas não caem. Isso significa constância, resiliência, permanência. O justo não murcha diante das dificuldades. Suas folhas não secam com o calor. Ele não perde vitalidade nos desertos da vida, porque sua nutrição vem dos ribeiros e não da chuva. Ele não depende do que o mundo oferece, ele depende da fonte que vem do alto. Napoleon Hill chamava isso de autossuficiência espiritual. É o poder de ser guiado por dentro e não controlado por fora. Quando a mente está conectada com a verdade, ela se torna resistente às crises, às críticas e aos fracassos temporários. Essa folha que não cai representa a mentalidade que permanece firme, mesmo quando o mundo desaba. É a decisão de continuar, mesmo quando tudo parece parado. É a fé que permanece de pé quando a lógica diz para desistir. Esse é o diferencial do justo. Ele não é guiado pelas aparências, mas pela fonte. Por fim, o versículo conclui com uma das frases mais poderosas de toda a Bíblia. E tudo o que ele fizer, prosperará. Essa é a promessa. Tudo o que ele fizer, não algumas coisas, mas tudo. Mas note, essa prosperidade é consequência, não é o foco. Ela é o resultado inevitável de uma mente enraizada, nutrida e disciplinada. Napoleon Hill reforça isso em diversas passagens de sua obra. Ele afirma que a prosperidade não deve ser buscada diretamente, mas construída indiretamente por meio da disciplina, da fé, do foco e da ação organizada. A prosperidade é o eco natural de uma mente alinhada com o propósito e com os princípios eternos. Aplicar o Salmo 1:3 na prática é assumir o compromisso de se tornar essa árvore. É fazer da palavra o seu ribeiro. É construir raízes por meio da meditação, da repetição e da aplicação da verdade. É aceitar os processos. É trabalhar na sua estação sem invejar a estação do outro. É confiar que o fruto virá, porque a árvore está no lugar certo, com a nutrição certa. A árvore não corre, ela permanece, ela não se compara, ela cresce no seu ritmo. Ela não precisa ser notada para ser frutífera. Ela simplesmente floresce porque está plantada na fonte certa. Por isso, se essa mensagem está alimentando sua mente, se você está sendo nutrido por essa verdade, é hora de tomar uma atitude concreta. Inscreva-se agora neste canal, não como um gesto comum, mas como um ato simbólico, como um passo de fé, como uma afirmação espiritual de que você está se plantando em solo fértil, onde a mente é nutrida, onde a fé é fortalecida, onde a direção é restaurada. Cada inscrição é uma raiz a mais, cada passo intencional é um aprofundamento. E quanto mais profundas forem suas raízes, maiores serão seus frutos. Você foi criado para ser árvore, firme, estável, frutífera. E tudo o que ele fizer, prosperará. O versículo 4 do Salmo 1 marca uma virada no texto. Até aqui, a palavra descreveu o justo. Aquele que rejeita influências negativas, medita na lei do Senhor e prospera como uma árvore firme. Mas agora, a Escritura revela o oposto.
Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. O contraste é absoluto. O justo é árvore, o ímpio é moinha. O justo é firme, o ímpio é instável. O justo está plantado, o ímpio é levado. Tudo neste versículo fala de leveza superficial. A moinha ou palha é a casca seca que sobra do trigo após a debulha. Não tem peso, não tem raiz, não tem valor. O vento a leva para qualquer direção. Essa imagem é mais do que poética. Ela é espiritual. A moinha representa a mente sem direção. É a pessoa que vive conforme o momento, o humor, as notícias, os comentários alheios, as pressões externas. Não existe firmeza, não existe propósito, não existe consistência. Tudo nela é circunstancial. Napoleon Hill dedicou boa parte de sua obra a esse tipo de mentalidade. Ele chamou isso de drifting, o ato de derivar. Segundo Hill, o maior inimigo da realização humana é viver sem um propósito definido, ser guiado por distrações, perder o foco diante da primeira dificuldade. A pessoa em estado de deriva não escolhe o caminho. Ela apenas reage e, por isso, nunca prospera de forma consistente. A moinha é levada. Ela não resiste, não luta contra o vento, não constrói uma direção própria. Vive no automático. Assim é o ímpio, alguém que recusa a meditação, que despreza os princípios, que ridiculariza a fé e que vive por padrões alheios. Hill alertava que esse tipo de mente é dominada por forças externas, seja a opinião dos outros, seja o medo, seja a dúvida ou a influência da mídia e do meio social. Nada cresce nesse terreno, porque onde não há raízes, não há colheita. O Salmo está dizendo com clareza: a diferença entre árvore e moinha está no tipo de mente que se cultiva. O justo investe, na verdade. O ímpio se entrega à distração. O justo nutre a fé. O ímpio alimenta o cinismo. O justo se planta na disciplina. O ímpio vive de impulsos. Um cresce com o tempo. O outro desaparece com o vento. Na prática, esse versículo convida a uma avaliação profunda. A firmeza nos pensamentos? Ou tudo depende do clima emocional do dia? Existe propósito definido? Ou os dias são vividos no modo automático, sem uma direção clara? A moinha não é má, ela é leve. Mas essa leveza é destrutiva, porque não há substância, não há convicção, não há poder. Hill ensinava que o fracasso raramente acontece por incapacidade. Ele acontece por falta de foco sustentado. As pessoas começam algo com empolgação, mas abandonam diante da primeira adversidade. São levadas por dúvidas, críticas, comparações. Perdem energia porque não possuem enraizamento mental. E o resultado é a instabilidade. A vida do ímpio é marcada por inícios que não terminam, por promessas vazias, por sonhos não realizados. A moinha se move, mas não avança. Ela gira com o vento, mas não constrói nada. O justo, mesmo em silêncio, está produzindo algo. O ímpio, mesmo em movimento, está sendo dispersado. Aplicar o Salmo 1:4 é reconhecer os momentos em que a própria mente se torna moinha. São os dias em que a fé oscila, a dúvida domina, o foco desaparece. São os ciclos de dispersão em que tudo parece urgente, mas nada é importante. Quando se vive assim, o tempo passa, mas a vida não se edifica. A única maneira de sair dessa condição é escolher voltar à base. Rejeitar a leveza que leva ao vazio e abraçar o peso da verdade que sustenta a vida. Ser árvore exige profundidade, exige disciplina, exige decisão. Mas é esse peso que sustenta os frutos. Hill insistia que o propósito não é um sentimento, é uma decisão. Não nasce da emoção, mas da clareza. E clareza só vem para quem silencia o ruído externo, para quem recusa ser levado, para quem planta raízes intencionais.
A moinha é símbolo de desperdício, de tempo mal aproveitado, de potencial não utilizado, de dias cheios, mas vazios de sentido. O justo, ao contrário, constrói no invisível. Ele cresce por dentro antes de florescer por fora. Por isso permanece. Se este conteúdo está te despertando para essa realidade, reveja seus hábitos mentais. Quais são os ventos que têm te levado? Quais distrações estão te impedindo de aprofundar? Quais ciclos precisam ser quebrados para que sua mente deixe de derivar e comece a construir? Tudo começa com a firmeza do pensamento. A raiz da prosperidade está no domínio interior. A moinha será sempre leve, mas também será sempre vazia. A árvore pode parecer estática, mas está gerando vida. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O 5º versículo do Salmo 1 é um alerta claro e definitivo. Até aqui o texto apresentou os caminhos, mostrou o justo como árvore, mostrou o ímpio como moinha, revelou os frutos da constância e os efeitos da instabilidade. Agora, a palavra fala do que vem depois: a colheita, o juízo, a separação. A expressão "não subsistirão no juízo" não trata apenas de julgamento eterno. Ela carrega também um sentido prático e visível. O ímpio não permanece. Ele pode até aparecer por um tempo, parecer influente, ocupar espaço, exibir resultados aparentes. Mas, quando chega o tempo da verdade, ele não se sustenta. Sua base é frágil, sua estrutura não resiste. Tudo o que não é construído sobre princípios entra em colapso mais cedo ou mais tarde. Napoleon Hill foi incisivo sobre isso. Ele escreveu que a verdadeira riqueza, aquela que permanece, que multiplica, que abençoa, só nasce de fundamentos mentais sólidos. Quando o sucesso é construído sobre aparência, ego, impulso ou conveniência, ele rui diante do primeiro teste. O juízo não é apenas o juízo divino no fim da vida. É o juízo da realidade, das crises, dos desafios, das decisões difíceis. E diante deles só permanece quem tem base. O ímpio não subsiste porque vive sem raiz. Ele não medita, não filtra pensamentos, não cultiva a fé, não organiza a mente. Ele constrói sobre areia, guiado por opinião, vaidade ou medo. Quando o vento sopra, ele não resiste. Não é atacado de fora, é corroído de dentro. Sua ruína não é causada pelas circunstâncias, mas pela ausência de estrutura espiritual e mental. Hill dizia que o fracasso definitivo chega quando a mente se entrega. Quando o indivíduo deixa de pensar por si, deixa de ter clareza, deixa de agir com intenção. O ímpio não subsiste porque não construiu uma mente capaz de sustentar os próprios sonhos. Ele deseja resultados, mas não tem resistência. Espera recompensas, mas não criou raízes. O versículo segue: nem os pecadores na congregação dos justos. A separação continua. A congregação dos justos é o grupo daqueles que vivem sob princípios, que pensam com propósito, que agem com consciência, que cultivam fé ativa, mente disciplinada e valores imutáveis. Não há espaço nesse ambiente para pensamentos de zombaria, para atitudes de vaidade, para planos egoístas ou para ambições sem raiz. Esse trecho revela que, com o tempo, os ambientes se purificam. A própria atmosfera dos justos repele o que não está alinhado. Hill falava que o pensamento atrai companhias, que a mente dominante molda o círculo de convivência. Quem vive por princípios atrai pessoas com o mesmo padrão. Quem pensa com elevação afasta naturalmente o que é raso. É uma lei de afinidade espiritual e mental. Aplicar Salmo 1.5 é entender que não basta parecer forte, é preciso ser forte por dentro. E essa força não se compra, não se finge, não se herda. Ela se constrói todos os dias através da meditação, da disciplina e da escolha consciente dos pensamentos. A mente frágil
é substituída por uma mente inabalável quando se decide pela verdade, pelo foco, pela fé inegociável. É preciso decidir fazer parte da congregação dos justos, não por imposição externa, mas por construção interna. É um lugar espiritual, um nível de consciência, um padrão de pensamento que eleva, firma, sustenta e transforma. E isso exige afastamento daquilo que não se sustenta, exige discernimento, exige responsabilidade sobre o que se pensa, fala, absorve e propaga. Esse versículo é também uma convocação para que cada um examine suas bases, o que sustenta sua vida. Seus planos são estruturados em verdade ou em aparência. Suas decisões nascem da fé ou do medo. Sua caminhada está enraizada no propósito ou guiada pelas pressões. A resposta define quem permanece e quem se dissipa. E se essa mensagem está fazendo sentido, se ela está afirmando algo dentro de você, agora é a hora de compartilhar. Porque essa verdade precisa chegar a mais pessoas. Curta este vídeo agora. Compartilhe com alguém que está precisando reconstruir a própria base. Cada vez que essa mensagem é levada adiante, ela encontra uma mente pronta para despertar. E quando uma mente desperta, uma vida inteira muda de direção. Não se trata apenas de ensinar, é um ato de semeadura. A palavra do justo precisa ser espalhada. Aqui está a reescrita do seu texto, com as correções solicitadas, mantendo o sentido original. Porque quando a verdade se multiplica, o terreno se transforma. O ímpio não subsiste porque lhe falta a verdade. O justo permanece porque vive de princípios. A colheita já começou. E quem planta fé, colhe firmeza. Quem planta sabedoria, colhe estabilidade. Quem planta consciência, colhe poder. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O último versículo do Salmo 1 encerra com clareza e força tudo o que foi revelado anteriormente. É um versículo de separação final, mas também de segurança absoluta. Ele confirma que existem apenas dois caminhos, o do justo e o do ímpio. Um é conhecido por Deus, o outro está em colapso. Um leva à permanência, o outro à destruição. A frase, "O Senhor conhece o caminho dos justos", é uma declaração de intimidade, proteção e aprovação. Conhecer, na linguagem bíblica, não é apenas ter informação, é ter relação, proximidade, cuidado e reconhecimento. Deus não apenas vê o justo, Ele reconhece o seu caminho, Ele está presente na sua trajetória, Ele sustenta os seus passos, Ele aprova seus pensamentos, sua conduta, sua estrutura. O justo não está apenas indo para um bom destino, ele está caminhando com a presença de Deus ao seu lado. Napoleon Hill escreveu que a verdadeira realização acontece quando o indivíduo se alinha com o que ele chamou de inteligência infinita. Ele não usava linguagem religiosa, mas falava claramente sobre a conexão com uma força superior que guia, inspira e protege aquele que vive com propósito. Hill afirmava que, ao disciplinar a mente e alinhar os pensamentos com leis universais e princípios elevados, a pessoa passa a andar com sincronicidade. O certo começa a acontecer. As portas se abrem, as ideias fluem, os obstáculos se tornam degraus. É exatamente isso que o salmista está dizendo. O caminho do justo é conhecido e abençoado. Ele é acompanhado. Há aprovação invisível, há direção espiritual, há nutrição contínua. O justo não caminha sozinho. E por isso ele permanece mesmo nos vales, ele resiste mesmo sob pressão, ele prospera mesmo quando outros desmoronam. Porque seu caminho não é apenas externo, ele tem cobertura. Mas o versículo continua: o caminho dos ímpios perecerá. Essa é uma afirmação severa, mas precisa. Não é que o ímpio tropeça, é que o seu próprio caminho colapsa. A estrada por onde ele anda está rachada, está instável.
está condenada. A base sobre a qual ele constrói não suporta o tempo. E por isso, mesmo que ele pareça avançar por um tempo, a queda será inevitável. Napoleon Hill tratava disso como uma falha estrutural de pensamento. Ele dizia que ninguém sustenta resultados duradouros com uma mente confusa, desorganizada ou desonesta. Quem pensa fora dos princípios pode até iludir por um tempo, mas o próprio caminho o condena. Porque suas decisões, seu caráter e suas associações formam um terreno frágil. E tudo o que é construído sobre instabilidade acaba ruindo. Não por ataque externo, mas por colapso interno. Essa verdade é inegociável. A vida é reflexo da mente. O caminho do justo é firme, porque sua mente é estruturada. O caminho do ímpio perece, porque sua mente é caótica. O justo vive segundo princípios. O ímpio vive por impulsos. O justo constrói em silêncio. O ímpio exibe sem consistência. O justo cresce com profundidade. O ímpio incha na aparência e desaparece sem deixar raízes. A prática deste versículo exige decisão. É preciso escolher o caminho com clareza. O justo não é perfeito, mas ele é intencional. Ele acorda com propósito. Ele pensa com responsabilidade. Ele filtra o que consome. Ele rejeita o que corrompe. Ele protege o que constrói. Ser conhecido por Deus é consequência de andar com Deus. E andar com Deus é alinhar mente, escolhas, hábitos e palavras com o que é eterno. Prosperidade, nesse nível, deixa de ser um objetivo e se torna uma consequência natural. Hill reforçava isso de forma prática. Ele ensinava que o sucesso é um efeito, não uma causa. É o eco de pensamentos bem plantados, atitudes bem estruturadas, fé aplicada com disciplina. Quem segue esse caminho, mesmo que enfrente dificuldades, permanece, porque está firmado em algo maior do que si mesmo. Aplicar Salmo 1:6 é acordar todos os dias com a decisão de andar como justo. Não por mérito, mas por escolha. Não por religiosidade, mas por consciência. Não por vaidade, mas por alinhamento com a fonte da sabedoria. O justo é conhecido, sua mente é clara, sua direção é firme. O ímpio se perde não por acaso, mas porque construiu um caminho de instabilidade. O fim do Salmo não é apenas conclusão, é separação. Do caminho da fé e do caminho do ego. Do caminho da sabedoria e do caminho da impulsividade. Do caminho da permanência e do caminho da perda. Você foi chamado para ser justo, para viver com consciência, para pensar com clareza, para andar com direção e, principalmente, para ser reconhecido no céu como alguém que escolheu o caminho da verdade. O Salmo 1 termina, mas a construção da mente próspera apenas começa. Agora que os versículos foram revelados um a um, a estrutura espiritual e mental que sustenta uma vida frutífera está clara. Não há segredos, há decisões, não há mágica, há princípios, não há atalhos, há caminho. Se há frutos, há raízes. Se há permanência, há alicerce. Se há prosperidade, há alinhamento. Este salmo é mais do que uma instrução espiritual. É um mapa para todos que desejam sair do caos, do cansaço, da dúvida e da estagnação e entrar numa nova fase de consciência, força e direção. Tudo o que foi revelado aqui forma um ciclo completo. E cada elemento desse ciclo precisa ser ativado na prática. Primeiro, a separação. O justo começa recusando o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores e a roda dos escarnecedores. Ele se afasta do que contamina a mente. Ele filtra suas influências. Ele decide o que não quer absorver. Isso não é isolamento, é proteção. A mente próspera não nasce no excesso de estímulos, mas na escolha do alimento mental certo. Segundo, a meditação. Aquele que prospera não é guiado por modismos ou emoções passageiras. Ele é orientado pela verdade. E mais do que isso, encontra prazer na verdade.
Ele medita na lei do Senhor de dia e de noite, ou seja, ele disciplina a mente, ele treina o pensamento, ele constrói consistência espiritual e mental por meio da repetição consciente de princípios eternos. Essa repetição é o que Napoleon Hill chamou de autossugestão dirigida, o processo de moldar a mente subconsciente por meio da fé aplicada e constante. Terceiro, a estabilidade. A mente alimentada pela verdade se torna como uma árvore plantada junto às águas. Não depende das circunstâncias, não se abala com as notícias, não se dobra diante das dificuldades. É constante, firme e frutífera. Dá fruto no tempo certo. Suas folhas não murcham e tudo o que faz prospera. Isso não é uma promessa vazia, é consequência de uma construção mental profunda. Hill ensinava que o sucesso duradouro só nasce quando a mente está alinhada com leis imutáveis. E é exatamente isso que o salmista descreve. Quarto, o contraste. O ímpio, por não ter estrutura interior, vive como moinha, leve, disperso, vulnerável, é levado por qualquer vento. Começa e não termina, decide e desiste, fala e não realiza. Sua mente vive em instabilidade e sua vida reflete esse padrão. O justo é árvore, o ímpio é palha. Um permanece, o outro desaparece. Quinto, o juízo. Chega um momento em que o caminho se revela, o justo permanece de pé. O ímpio não subsiste, não por azar, mas porque não construiu sobre rocha. Hill dizia que as crises expõem a estrutura real do pensamento. Quem vive de aparência, cai. Quem vive por princípio, resiste. E por fim, o reconhecimento. O Senhor conhece o caminho dos justos. Ele está presente, sustentando, protegendo, guiando. A cobertura sobre a vida daquele que pensa com sabedoria, que age com direção, que alinha mente e espírito com o propósito maior. A essa altura, já não se trata mais de ouvir uma mensagem. Trata-se de iniciar um novo ciclo. Um ciclo onde a mente se torna terreno fértil, onde a fé não é uma teoria, mas uma força, onde o pensamento deixa de ser distração e passa a ser construção. Esse novo ciclo não começa com sorte nem com emoção, começa com decisão. E por isso, se essa jornada de revelação te fortaleceu, se essa palavra te despertou, se cada versículo do Salmo 1 plantou algo firme dentro de você, então agora é o momento de tomar uma atitude simbólica clara e espiritual. Inscreva-se neste canal agora, mas não como um clique comum. Faça desse ato um marco, uma afirmação, uma declaração de que você escolhe o caminho do justo, de que está deixando de lado o caos e entrando na construção, de que está assumindo o compromisso de renovar sua mente, proteger sua fé e aplicar os princípios que geram frutos reais. Cada nova inscrição aqui representa mais do que crescimento do canal. Representa o crescimento de uma consciência coletiva. Quanto mais pessoas entenderem o que está neste salmo, menos serão levadas como moinha. Mas se tornarão árvores, mais frutificarão, mais permanecerão. O caminho foi revelado, a estrutura foi entregue, a decisão agora é individual. A mente é solo, o salmo é semente. Você decide se será árvore ou moinha, se vai meditar ou derivar, se vai permanecer ou perecer. Este é o chamado: plantar, regar, crer e agir. Porque a prosperidade não é algo a ser alcançado, é algo a ser construído. E o que se constrói com fé, ninguém pode derrubar. Ao longo de cada versículo do Salmo 1, uma estrutura invisível foi sendo revelada, não uma teoria distante, não uma promessa vaga, mas um plano espiritual para formar uma mente forte, estável, dirigida e frutífera. A árvore que cresce junto aos ribeiros não cresce por acaso. O justo que prospera não floresce por sorte. A vida abundante é resultado direto da mente bem construída. A essa altura, a separação entre os dois caminhos está clara.
O Salmo não propõe um meio-termo, não apresenta atalhos. Ele mostra duas rotas, uma leva à permanência, outra à dispersão. Uma está firmada em princípios eternos, outra em impulsos passageiros. Uma resulta em fruto, a outra em desperdício. O justo começa pela recusa, ele nega a contaminação da mente, ele rejeita o conselho destrutivo, ele se afasta da zombaria e da distração, ele decide o que não entra, ele protege a terra da sua mente como um solo sagrado. Depois, ele preenche. Ele medita na lei do Senhor, ele repete, contempla, absorve e transforma a verdade em convicção. Ele se reprograma espiritualmente. A partir disso, ele floresce. Sua mente se torna uma árvore. Seu pensamento se aprofunda. Sua vida começa a dar fruto no tempo certo, não por força, mas por alinhamento. Enquanto isso, o ímpio vive à deriva. Ele é moinha, elevado, mas sem base. Nada o sustenta, nada permanece. Napoleon Hill ensinou que a mente é o campo onde tudo nasce. O sucesso, o fracasso, o medo, a fé, a dúvida, a decisão. Tudo começa em forma de pensamento e se torna destino quando repetido com emoção e consistência. Esse salmo ensina exatamente o mesmo princípio, com palavras milenares, mas com a mesma força de verdade. A diferença entre uma mente próspera e uma mente fracassada está no que ela aceita e no que ela repete. A mente do justo é dirigida. A mente do ímpio é distraída. A mente do justo é nutrida pela lei. A mente do ímpio é alimentada por opiniões, medo e superficialidade. O justo se posiciona. O ímpio se acomoda. Que no tempo do juízo, que pode ser um teste, uma crise ou uma decisão difícil, apenas um permanecerá de pé. Este salmo foi entregue para te alinhar com o céu, para te preparar para uma colheita diferente, para te lembrar de que não há prosperidade duradoura sem estrutura interior e que a estrutura não se recebe, ela se constrói. Cada vez que você protege sua mente, você está erguendo paredes contra a escassez. Cada vez que você medita na verdade, você está cavando raízes. Cada vez que você repete com fé, você está gerando frutos no invisível. E quando menos esperar, o fruto aparecerá. No tempo certo, na estação exata, com folhas que não murcham, porque aquilo que é construído com base firme resiste a qualquer estação. O justo não se resume à aparência. Ele é reconhecido pelo caminho, porque Deus não apenas observa, Ele conhece. E Ele conhece aquele que escolhe a verdade todos os dias. Por isso, neste momento, para encerrar essa jornada, é necessário mais do que escutar. É necessário declarar, escrever, selar no mundo visível aquilo que foi ativado no invisível. Comente agora. Eu sou a árvore firmada na verdade. Escreva com consciência, não como ritual, mas como ato. Cada palavra escrita é uma semente, e toda semente em solo fértil gera colheita. Essa declaração não é para o algoritmo, é para a sua alma, é a sua resposta ao chamado. É a confirmação de que você entendeu, de que você escolheu, de que está afirmado com propósito, nutrido pela verdade, protegido por princípios e pronto para frutificar. Lembre-se, o ímpio pode até correr, mas não permanece. O justo pode até esperar, mas floresce. Você foi criado para dar frutos, e esse é o tempo de ser raiz, ser folha, ser firmeza, ser árvore. A árvore plantada junto ao ribeiro não depende da chuva. Ela tem fonte, e quem tem fonte nunca seca.